Olá, seja bem-vindo ao Rumos, o seu espaço inteiramente dedicado às culturas lusófonas. Esta semana visitamos a Mofo Concept Store, um recanto muito especial aqui na zona de Alfama, do Panteão, bem no coração do centro histórico da cidade de Lisboa. Por aqui, o novo e o antigo convivem lado a lado e mostram-nos também o melhor do design português. 2019 foi eleito o Ano da Morna. Será um ano repleto de atividades que convidam à reflexão e também à promoção deste género musical que nos é tão querido. Daqui a pouco vou estar à conversa com uma convidada que é a mentora e a responsável do projeto Orgulho Nacional. Este é um projeto inteiramente dedicado à Morna e já vai ficar a saber do que se trata. Antes disso, foram muitos os amigos e admiradores que se juntaram para prestar homenagem a uma mulher verdadeiramente inspiradora. Com os impressionantes 84 anos de idade, a declamadora de poesia Elsa de Noronha continua a ser uma voz carregada de emoção. A Associação Elo Feminino e a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa organizaram no passado dia 11 de janeiro uma homenagem a um dos grandes nomes, uma figura maior da cultura lusófona, a moçambicana Elsa de Noronha, filha do poeta Rui de Noronha. A dizedora de poesia, como gosta de ser chamada, foi agraciada como declamadora do ano 2018. Tenho tido muita receptividade com as pessoas que me ouvem, que eu trabalho imenso cada poema, trabalho muito cada poema. Pode haver 30 horas para um poema e 10 para o outro, depende. Agora já não levo 30 horas num poema, agora. Mas quando comecei, por exemplo, o Tambor de José Carabainha é um poema que me levou, somando as horas, ainda não vai para público, ainda não leva a público, somando cerca de 30 horas. Depois sim, eu disse, agora está em condições de ir para público. Esta pequena história, contada na primeira pessoa, é apenas um exemplo de toda a dedicação que Elsa de Noronha coloca em tudo aquilo que faz. Foi toda esta dedicação que foi celebrada, festejada, aplaudida, num sarau de homenagem que contou com lotação mais do que esgotada, para valorizar todo o seu percurso à volta das palavras. Afinal, Elsa começou a dizer poesia aos 10 anos, tem agora 84. Vim estudar para Portugal em 1955. Mas, Elsa Noronha não diz poemas. Olha, chama para ver se ela diz na nossa festinha. E tornou a roda de ir às festinhas dizer poemas. E depois da independência, então, quando cheguei aqui, as pessoas já me conheciam, não é? Então, porque eu vim para estudar, voltei para Moçambique e tornei a voltar com a diáspora toda, pronto. Com retornados todos. E então aí é que eu comecei a aplicar-me, a dizer poesia, a frequentar mesmo aulas de poesia. Nesta tarde cultural não faltou poesia, pois claro, não faltou quem quisesse homenagear Elsa de Noronha. O sarau contou com a atuação do grupo Tapué e com música de Carla Correia, Heloísa Monteiro e Tonecas Lima. Pelo meio, Carlota de Barros, de Cabo Verde, Delmar Maia Gonçalves, de Moçambique, Ernesto Dabó, da Guiné-Bissau e Mário Máximo, de Portugal. Tudo isto sob o olhar atento e emocionado de Elsa, que com os sentimentos à flor da pele ainda nos falou do que ainda quer fazer. Há duas coisas. Uma era gravar mais um CD, porque estou já num andamento que aqueles CDs já estão, para mim, não é? Eu já tenho mais experiência para a frente e aqueles CDs são até uma determinada experiência. Agora, eu faria um CD com uma outra experiência de vida, e mesmo da escolha dos poemas, eu teria uma outra experiência. E, portanto, gostaria muito, neste ano ou para o ano que vem, sei lá, gravar um CD. E a outra coisa é que me tem estado a picar, é o termo. Elsa, mas eu nunca ouvi tu dizeres poemas teus. Holanda, companheiros, chegamos.
Chegamos com barcos guildas nos olhos. E enquanto não ouvimos dizer poemas da sua autoria, continuamos a maravilhar-nos quando diz a poesia, a palavra dos outros. Nesta homenagem, o melhor foi deixado para o fim. E o momento alto da noite aconteceu quando Elsa de Noronha encheu a sala com o seu talento e a sua arte, dizendo poemas de todos os países lusófonos. Alimentámos caldeiras, navegámos por oceanos de fogo e fiordes de gelo, mas foi nos mares da Terra Nova, no tempo em que de Boston a América mandava seus barcos baleeiros para nos contratar, que ganhamos o bronze da nossa pele. E quero agradecer imenso à Elo Feminino e, acima de tudo, à própria Associação Cabo-Verdiana por terem acolhido esta ideia, que não é minha, e darem-me uma oportunidade de passar para o público esta minha atividade de dizer poesia. Todos nós agradecemos pelo contributo que esta mulher das artes, da cultura, tem dado para a divulgação da poesia em língua portuguesa. Obrigado à organização, muito obrigada à presença de pessoas. Uma homenagem muito merecida a Elsa de Noronha. Já estamos de volta à Mofo Concept Store e eu estou muito bem acompanhada pela minha convidada desta semana. Ela que é a mentora do projeto Orgulho Nacional e este é um projeto que apoia e promove a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade. Tenho comigo a Ani Delgado. Olá, Ani. Olá. Obrigada por te juntares ao Rumos, obrigada por vires da Holanda para te juntares ao Rumos. É um prazer, o sol aqui faz-me... Faz bem, não é? Exatamente, dá mais gozo a todo este encontro. Mas o próximo encontro pode ser lá, eu não me importo nada. Está convidada. Muito bem. Ani, falamos hoje da Morna, damos destaque a este género musical que nos é tão querido e, de facto, estamos em pleno ano da Morna. 2019 foi eleito o ano da Morna. Queria que percebêssemos um pouco o porquê de 2019 ser o ano da Morna. No fundo, este vai ser um ano que se prevê recheado de atividades que convidam à reflexão acerca da Morna, que convidam também à promoção da Morna um pouco por todo o mundo, esperemos que assim seja, mas também porque 2019 é um ano muito especial. Em dezembro deste ano vai ser então anunciado o resultado desta candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade. Exatamente. A entrega do dossiê foi o ano passado. E este ano vamos receber então a resposta a 19 de dezembro e acho que é imperativo que se respire Morna, claro. Que se ouça Morna e que se fale da Morna. Mas agora há todo um ano de atividades que vão ser também acompanhadas pela Unesco no sentido de avaliar se de facto avançamos para a declaração da Morna como Património Imaterial da Humanidade ou não. A ideia realmente é motivar as pessoas porque a responsabilidade é de todos os cabo-verdianos. Claro. Porque é uma coisa que nos identifica como povo. Nós somos muito pequeninos, não é? Cabo Verde tem 560 mil habitantes distribuídos por 9 ilhas habitadas e então, quer dizer, somos muito pequeninos para ter uma distinção tão grande e é motivo realmente de orgulho e é uma responsabilidade conjunta e quanto mais se fizer, mais respeito se ganha pela Morna e a ideia também é que realmente se perdure esse respeito e que a nova geração a agarre com força. Com garra, não é? Exatamente. E que continue nessa divulgação, para não se perderem os valores. E há sempre aquela tendência, esta juventude agora, isto, aquilo. Não, a juventude agora só se comporta assim se nós não a soubermos passar, não é? Porque se a responsabilidade, se assumirmos esta responsabilidade e soubermos passá-la, eles não precisam gostar, basta que percebam e que a respeitem. Exatamente, porque no fundo reconhecer, respeitar, exatamente. E é um património que devemos, sem dúvida, preservar da melhor forma. Claro, porque são as nossas raízes. E é aquilo que se pretende precisamente com o Orgulho Nacional. Este é um projeto que foi criado precisamente para dar apoio a esta candidatura e também para explorar
as diferentes facetas da morna, desde os compositores, os intérpretes, os Exato. músicos que fazem parte deste género musical. Sim, porque há uma tendência de dizer a morna do Urbana, ou a morna da Cesária, ou a morna do Ildo Lobo, dos três. Mas o primeiro a trazer realmente a morna para a rádio nacional, para uma emissora nacional, foi Fernando Queijas. E ele trabalhou na emissora nacional e trouxe a morna consigo. Falar de Ildo Lobo, de Bana e Cesária, sim, porque são pessoas a quem toda a gente faz vénia pelas vozes e pela maneira de interpretar, mas não vamos esquecer o que está por trás. Obviamente. O conjunto de vozes de Cabo É muito Verde. importante. Exatamente. Não é? E é preciso que as pessoas percebam que houve todo um percurso até que estas vozes chegaram, e estamos a falar numa altura em que a rádio, as pessoas paravam para ouvir rádio, Para ouvir rádio, não sem se sentavam a ver televisão. Limitar só a morna a estes três grandes é um bocadinho triste, não é? Porque há um património muito maior. Se calhar acaba por ser redutor que não falemos de outros grandes nomes que estão Exatamente. para além destes três grandes embaixadores da morna. E dos Sim. trovadores que realmente fizeram aquela melodia perfeita, com aquela letra perfeita, não é? E que, associada àquela voz perfeita, não é? Torna aquilo um casamento Muito lindo. harmonioso, Exato. sem dúvida. Ani, já vamos continuar a falar sobre as atividades que estão a ser desenvolvidas pelo projeto Orgulho Nacional. Entretanto, vou-te convidar para assistir à próxima reportagem deste Rumos. Nesta próxima reportagem, a literatura e as memórias do autor Carlos Taveira. Fica então a conhecer o livro São Paulo, Prisão de Luanda. Foi no dia 17 de janeiro que Carlos Taveira apresentou o seu livro de não-ficção, um livro de memórias. São Paulo, Prisão de Luanda, é editado pela Guerra e Paz. Está escrito há 10 anos e Carlos confessa que nunca pensou em publicá-lo, mas ele aí está. Este livro foi um livro que eu fui buscar ao fundo dos tempos e que sempre hesitei em publicá-lo. Foi o Manuel da Fonseca que me convenceu a editá-lo. Parece que ele é muito bom a convencer as pessoas, pelo menos convenceu-me a mim. De maneira que ele aí está. Ele leu o livro e 2 dias depois disse que eu queria publicar. São Paulo, Prisão de Luanda é um livro, mas também um reencontro com um momento tumultuoso da história. Uma reflexão lúcida do autor que, pelo tempo e pelo espaço, pode ser agora serena. Mesmo não o sendo, lê-se como romance. Revisita um passado que teve tanto de exaltante como de doloroso. Acima de tudo, não é um livro de revolta ou de denúncia, é verdadeiramente um livro de memórias. Este livro, eu tentei fugir ao habitual livro da prisão. O que eu quis trazer neste livro foi a humanidade que se vive na prisão entre os prisioneiros e não a ódio e a hostilidade que se vive entre prisioneiros e os guardas e os agentes, os polícias, que isso é um dado, não é? Isso já se sabe. É angolano, nasceu em Luanda, mas depois de estar preso com tudo o que passou, quis afastar-se definitivamente do país e rumou ao Canadá, onde vive atualmente. Escrever este livro, para além de ter sido um processo de catarse, significou também uma reaproximação. Levou-me para trás e tenho tido contactos com muitos angolanos, com muitas pessoas, com camaradas de prisão que eu encontro aqui depois de 40 anos, que vejo agora pela primeira vez, e tem sido, portanto, um ponto de encontro de pessoas que tinham perdido de vista e estou muito contente. Parando com todo mundo estendido no chão e ainda sob o efeito dos terrores do pesadelo, pensou que o deficiente era um dos feridos sobreviventes do massacre. Nestas memórias relata pormenores do assalto à cadeia, que esteve 5 horas debaixo de fogo. Revela torturas, mas com um humor desconcertante. Também descreve momentos de aventuras incríveis que viveu na prisão. Eu quis fazer um equilíbrio entre as coisas pesadas e o humor, porque numa prisão há muito humor. E muitas das pessoas que escrevem sobre a prisão esquecem-se dessa parte. O ser humano faz humor em todo o lado. O humor é necessário, o humor é um utensílio de resistência. É pelo humor que os polícias muitas vezes não conseguem quebrar-nos.
Contra todas as expectativas, o livro que não era para o ser, afinal, já o é. Eu estava um bocado inquieto, estava um bocado inquieto, mas eu disse, porque é um livro que me expõe, os romances não expõem o autor, não é? É o único livro que me expõe, que a minha vida lá dentro, a organização que eu pertenci, quer dizer, e eu estava um bocado inquieto com isso. Mas foram tantos anos, eu disse, há 40 anos, olha, vamos para a frente. E estou como numa espécie de nuvem, que isto tenha sido tão bem aceito, porque foi para lá das minhas perspectivas. São Paulo, Prisão de Luanda, já está nas livrarias. Não perca então este testemunho poderoso da autoria de Carlos Taveira. Voltamos à boa conversa neste Rumos. Hoje damos destaque à Morna e também ao Ano da Morna 2019. É o Ano da Morna. Tenho comigo Ani Delgado, do projeto Orgulho Nacional. Ani, falávamos sobre este Orgulho Nacional, que é de facto um projeto do qual tu és mentora e que nos convida aqui a conhecer de uma forma mais aprofundada a Morna e tudo o que faz parte do universo da Morna. Há pouco falavas-nos sobre concertos que tens vindo a organizar e nos quais vais passando também bastante informação acerca deste género musical. Que concertos são esses? Então, quando sou convidada pelo ex-cônsul-geral de Roterdão para fazer um evento sobre a independência de Cabo Verde. E então o concerto foi Mornas de intervenção num contexto pré- e pós-colonialismo. E realmente a morna foi usada também como música de intervenção. Claro. Não é? Quando se fala em intervenção, falamos em músicas agressivas e não sei o quê, não se associa muito àquela suavidade da morna, mas foram usadas. E chegar às pessoas ou despertá-las para uma causa, que era a independência, nesse caso. E então, pronto, foi organizado esse concerto. As mornas são escolhidas minuciosamente para que realmente façam sentido desde a primeira até à última morna. No caso do 5 de julho, o tema foi esse e as pessoas perceberam um bocado da história nesse contexto, nesse determinado contexto. Entretanto, tivemos o convite para ir ao Luxemburgo. O tema já foi diferente, cada concerto tem um tema e cada concerto, o repertório é diferente. Repertórios diferentes e diversos alinhamentos diferentes. E é isso que têm vindo também a fazer através do Orgulho Nacional. Não deixar perder mornas lindas que simplesmente deixaram de ser ouvidas. Então o concerto é mesmo dar nova voz, não é? Ou voltar a trazê-las à tona, não é? Porque são realmente mornas muito bonitas. É o que vai acontecer também ao longo deste ano? Estão previstos mais concertos agora Estão, para 2019? Estão sim, em Lisboa. Nós temos novo convite para o Luxemburgo, porque as coisas correram realmente muito bem. Há outro convite para Paris, em que nós vamos levar as mornas de amor e desamor, porque Paris é a cidade dos amores, por isso vamos realmente escolher um repertório só dedicado a isso e vai ser feita toda a explicação das mornas nesse sentido. Em Lisboa fica um bocado no segredo dos deuses ainda e vamos realmente andar por aí. Tenho aqui curiosidade também de perceber como é que se cria esta ligação tão próxima da Ani com a morna. Como é que há este apelo para fazer perdurar este género musical? Então, eu cresci a ouvir morna. O meu pai trazia sempre discos novos e sentava-se na sala e começava a ouvir todos os antigos que já cá estavam e os novos. E nós crescemos a ouvir música lá em casa. Pois é muito natural, quando há jantares ou só um encontro de amigos, de haver uma guitarra e canta-se morna, uma coladeira, não sei o quê. Eu cresci assim. Eu cresci com esta cabo-verdianidade. Quando tenho conhecimento que realmente o dossiê é entregue na Unesco, senti logo aquele chamamento, não é? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mostrar aquilo que sei, não é?
e que me foi incutido, e vou tentar partilhar de alguma forma, vou tentar aumentar os meus conhecimentos e partilhá-lo. Claro. E a ideia é essa, é E partilhar. ir apoiando também desta apoiar. forma, ir É uma apoiando forma esta de apoiar. candidatura e mostrar o porquê da importância deste reconhecimento da Morna, não é? Ani, muito obrigada pelo trabalho que tens vindo a desenvolver com este projeto, com este orgulho nacional, com esta divulgação da Morna pelos 4 cantos do mundo. Obrigada. Obrigada e até breve. Até breve. Já a seguir, atualidade, beleza, moda, bem-estar e muito mais. Tudo isto no blog Angodiva. O blog Angodiva é a sugestão da Ciberdica desta semana. A autora do blog é Sinozanda Sandele. É angolana, mas vive na Holanda e é licenciada em Economia. Acredita que o estilo tem pouco a ver com tendências, mas com as peças de roupa que podemos adaptar à nossa personalidade, sejam elas tendência ou não. A ideia de traduzir isto num blog partiu, em primeiro lugar, do gosto que tem pela escrita. Neste espaço, expõe em palavras as suas ideias e convicções por detrás dos looks. Aqui partilha ideias sobre estilo, moda, para inspirar quem o lê, mas promove também a reflexão sobre assuntos mais sérios. Na página inicial, dá-se destaque à atualidade e começa precisamente com uma retrospectiva, um balanço de 2018. Depois é só continuar e terá artigos muito interessantes e sobre os mais variados temas. Há também espaço para algumas entrevistas com personalidades de diferentes quadrantes das áreas da moda, bem-estar e beleza. Este é um blog fresco, descomprometido, leve e descontraído, com muita vida e muita cor, que vale a pena conhecer. Paredes meias com a Mofo Concept Store vai encontrar a Casa Profícua, um salão de chá onde vai sentir-se realmente confortável. E chegou agora a vez do cinema. De Cabo Verde chega-nos Os Dois Irmãos, um filme impressionante baseado numa obra de Germano Almeida e realizado por Francisco Manso. Este filme pretende ser uma lufada de ar fresco na produção cinematográfica das ilhas. Fica a conhecer. O Cinema São Jorge, em Lisboa, recebeu no passado dia 16 de janeiro a estreia do filme Os Dois Irmãos. A longa-metragem é realizada por Francisco Manso e baseada no romance homónimo de Germano Almeida, Prémio Camões 2018. Uma coprodução entre a Take 2000, José Mazeda, e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas do Governo de Cabo Verde, que com esta aposta pretende também relançar e revitalizar a produção cinematográfica no país. Trata-se de facto de uma coprodução entre Cabo Verde e Portugal e é uma coprodução completa, mesmo uma coprodução a sério. E o facto de Cabo Verde e o Governo de Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas terem envolvido neste processo desta forma e ter havido esta forte participação deve-se, evidentemente, ao facto de, em primeiro lugar, o romance ser cabo-verdiano, o termos filmado integralmente em Cabo Verde, o elenco ser todo cabo-verdiano e o facto de haver também muitos técnicos que trabalharam no filme que são cabo-verdianos. E isso também é muito bom. Eu não vim cobrar vingança. Vim apenas para saber o que estava a passar com a minha família. Os Dois Irmãos conta uma história com base em fatos verídicos e que aconteceu há cerca de 40 anos. Uma narrativa forte, intensa, com grandes emoções, que revela os vários lados de um homem que se vê obrigado a limpar a sua honra pelos costumes tradicionais da sua pacata aldeia. Havia um rapaz, o André, que tinha deixado Cabo Verde, como muitos cabo-verdianos que vinham trabalhar para outros países, e ele veio para Portugal. Tinha a mulher dele que deixou lá, ele veio para cá, etc. Mas ele já tinha a vida dele cá, em Lisboa. Até que ele é surpreendido por uma carta do pai, que o obriga a voltar a Cabo Verde, e exatamente o grande problema é que a mulher dele tinha tido um caso com o irmão. Qual foi a sensação que sentiu quando chegou?
O ator Flávio Hamilton é o protagonista do filme, com o personagem André. É cabo-verdiano, mas a viver em Portugal, e para ele este trabalho foi também uma descoberta. Quem é você? O processo de rodagem do filme foi super interessante porque fez-me descobrir um bocadinho mais determinadas coisas de Cabo Verde que não posso dizer que eu desconhecesse, não é? Mas fez-me conhecer um bocadinho mais aprofundadamente determinados aspectos da cultura cabo-verdiana que nunca tinha vivido assim tão de perto. E foi um processo fantástico, um reencontro também de grandes amigos e a possibilidade de eu perceber que em Cabo Verde tinha alguns talentos também que eu desconhecia na arte da representação, e para mim foi muito agradável. Está calor. O filme foi rodado integralmente na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e contou com um elenco totalmente cabo-verdiano. Para nós foi uma oportunidade enorme, até porque há muita gente com muito talento e nós acreditamos que trabalhos como estes são capazes de abrir as portas para as pessoas olharem mais para Cabo Verde, para entenderem que lá também há talento. Apesar de não sermos profissionais, há muitos atores que não são profissionais, mas que já têm alguma formação, já têm algum traquejo mais na área do teatro, é verdade, porque nós fazemos mais teatro. Mas acabamos por sempre nos adaptar, digamos assim, aos nossos desafios. A antestreia foi um sucesso, com a casa completamente cheia para conhecer em primeira mão os dois irmãos. Um marco, um momento importante e de viragem na produção de cinema no país, que também tem como objetivo promover e divulgar Cabo Verde. A Sala Manuel de Oliveira esgotou com tanta gente que não quis perder esta história. Estiveram presentes o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, assim como o primeiro-ministro António Costa e o seu homólogo cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva, juntamente com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. O filme está agora em 12 salas de cinema. Chegou a hora de partilhar consigo mais um rosto das comunidades lusófonas e, sobretudo, mais um exemplo de força e determinação. Érica Gomes nasceu na Guiné-Bissau e é atleta paralímpica. Fica a conhecê-la. Olá, sou a Érica Gomes, nasci na Guiné, faço salto em comprimento e estou a viver agora em Lisboa. Comecei numa pequena brincadeirazinha, estava em Coimbra a viver, foi uma coisa de uma assistente social dizer para irmos fazer atletismo ou fazermos uma atividade só para nos mantermos ocupadas, e eu comecei a fazer atletismo em Coimbra. Pronto, foi aí que eu, em 2016, vim para Lisboa e comecei a apostar mais determinadamente na técnica em si. Os meus treinos normalmente duram entre 2 horas, 3. Faço um pouco de tudo, salto, velocidade, ginásio. Eu normalmente entro numa competição no sentido de eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou estar numa passarela, vou estar a desfilar, mas ser feliz ao mesmo tempo. O que me marcou mais foi de Londres, que foi o Mundial. Depois marcou mais ou menos Berlim, que foi os europeus. Eu estava numa fase muito complicada, onde poderia tudo correr mal, porque eu saí de lá a sentir que eu poderia ter feito muito mais. E claro que saí de lá, não gostei de ficar em segundo, isso ninguém gosta. Consegui chegar aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Fui para lá numa de divertir-me, não levei a competição muito importante, porque como eu estava lesionada, não queria grandes expectativas, fui só numa de fazer uma boa classificação e aproveitar o máximo. Claro, o meu sonho é ir a Tóquio, porque Tóquio é Tóquio. Não é só o país em si, mas são Jogos de Tóquio. Eu estou a pensar daqui até 2020, como é que as coisas vão estar? Acho que o meu momento vai ser lá. São estes exemplos que queremos continuar a partilhar consigo e para isso contamos também com a sua participação. Escreva para rumos@geniosaudiovisuais.com e partilhe connosco todos os seus comentários e sugestões. Já sabe que temos encontro marcado de hoje a 8 dias, à mesma hora, para juntos rumarmos a outras culturas.